Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Eu sou Joaquim Dias e estou aqui na Ângelos TV. Durante esta semana vamos estar a rezar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Ontem rezamos por aqueles que, infelizmente, têm doenças terminais, crianças com cancro ou outro tipo de doenças terminais, e que o Senhor lhes desse força às crianças, mas também aos seus pais. Hoje queria-vos convidar a rezarmos pelas crianças órfãos. Órfãos de pais, órfãos de mães, órfãos de pais e mães, crianças que estão em instituições, muitas vezes, sem conhecer um pai ou uma mãe. Convido-os a todos, em primeiro lugar, a rezar por todas essas crianças e depois a rezar por aqueles casais que podem adotar essas crianças, que não tenham medo de adotar essas crianças, que não tenham medo de educar, formar essas crianças para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais humana, uma sociedade que possa dar oportunidade a essas nossas crianças. Muitas vezes nós sabemos que depois, quando chega a uma determinada idade, saem das instituições e são quase postas assim para fora dessas instituições no mundo, sem uma referência, sem um sentido, sem um apoio, sem um amparo. E esse é o nosso dever de zelar, cuidar dessas crianças órfãos, mas também crianças que são vítimas de maus tratos, de guerras, onde os seus pais são mortos ou assassinados e que ficam nesses campos de guerra ou nesses campos de refugiados, que muitas vezes até são vítimas de abusos, vítimas de violações. Queria partilhar convosco um trecho de algo que mexe há muitos anos connosco, este Papa Santo, São João Paulo II, que escreveu uma exortação apostólica para a família. E ele vai falando de vários pontos e queria partilhar convosco neste dia, nesta terça-feira, sobre qual é o sentido de podermos ajudar essas crianças órfãos, a educar essas crianças, sermos os educadores dessas crianças. E diz ele no número 36 da exortação apostólica para as famílias: o dever de educar tem as suas raízes na vocação primordial dos esposos, em participar na obra criadora de Deus, gerando no amor e por amor uma nova pessoa, que traz em si a vocação ao crescimento e ao desenvolvimento. Os pais assumem por isso mesmo o dever de ajudar eficazmente a viver uma vida plenamente humana. Os pais que transmitiram a vida aos filhos têm a gravíssima obrigação de educar a prole e, por isso, devem ser reconhecidos como os seus primeiros e principais educadores. Esta função educativa é de tanto peso que, onde não existir, dificilmente poderá ser suprida. Com efeito, é dever dos pais criar um ambiente de tal modo animado pelo amor e pela piedade para com Deus e para com os homens, que favoreça a completa educação pessoal e social dos filhos. A família é, portanto, a primeira escola das virtudes sociais de que as sociedades têm necessidade. A família é, portanto, a primeira escola de virtudes sociais de que as sociedades têm necessidade. E esta necessidade que estas nossas crianças órfãos têm, nós precisamos estar presentes, precisamos ser família, precisamos nos fazer família com essas crianças. Reclamamos muitas vezes que temos uma sociedade desumanizada, que temos uma sociedade conflituosa, uma sociedade dividida, uma sociedade que hoje não segue as virtudes e os valores
muitas vezes no crescimento, mas o que é que eu tenho feito para com essas crianças? O que é que eu posso fazer por essas crianças órfãos? Visitá-las, claro, mas também, se eu posso, adotá-las. Dar-lhe uma família. Dar-lhe uma família. Para que seja suprido aquilo que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, fala. Quando nós, pais, não o educamos, não acompanhamos, não lhes damos os valores a essas crianças, a esses jovens, dificilmente será suprida. Dificilmente, porque ninguém pode fazer o papel da família. É a família que lhe compete ajudar essas crianças. E por isso, queridos irmãos, pensemos nas nossas crianças que estão nas instituições, que estão em campos de refugiados, que são órfãos, que precisam de colo de pai, colo de mãe, que precisam de escola, que precisam de consolo, de conforto, de carinho, de ternura, de carícia, que precisam saber que são amadas. Muitas vezes na nossa correria, no nosso corre-corre, nem damos conta que há tantas crianças órfãos, tantas crianças que precisam de um gesto, um afeto, um abraço, ser escutadas, ser olhadas. Quantas crianças estão por esse mundo fora? Que não nos esquecemos de nenhuma delas. Que possamos trazê-las em nosso coração. Em primeiro lugar, sim, rezar por elas, por essas crianças que, por alguma razão, foram queridas por Deus, chamadas por Deus à vida e, por alguma razão, o homem estragou ou tentou estragar a sua vida. Tentou escurecer a sua vida. Tentou matar a sua vida, tirando-lhes a esperança, tirando-lhes muitas vezes o amor, tirando-lhes muitas vezes a confiança, tirando-lhes a segurança. Quantas vezes isso acontece? A mão do homem, muitas vezes, não é uma mão protetora, mas é uma mão, muitas vezes, de violência, muitas vezes de divisão, muitas vezes de tristeza, de angústia, de isolamento. Que as suas mãos não sejam mais essas mãos de divisão, de violência, mas sejam mãos de ternura, sejam mãos de conforto, sejam mãos de amparo, sejam mãos de consolo. Essas mãos que podemos dizer que as suas mãos são um instrumento do coração. E aquilo que as suas mãos fazem é aquilo que o seu coração sente. E se as minhas mãos abraçam, se as minhas mãos amparam, protegem, carregam no colo, consolam, significa que há amor dentro do meu coração. Se as minhas mãos são violentas, batem, dividem, escorraçam, maltratam, significa que há ódio no meu coração, há rancor no meu coração. Vamos rezar. Vamos rezar por todos aqueles que tanto necessitam desse consolo, desse amparo, dessa proteção. Vamos consolar aqueles olhares tristes daquelas crianças, que muitas vezes nós vemos, e infelizmente vejo isso com alguma frequência. O olhar triste daquelas crianças, o olhar distante daquelas crianças, o olhar desconfiado daquelas crianças. Porque alguém maltratou, alguém abandonou aquela criança, alguém feriu o coração daquela criança, alguém entristeceu o rosto e o olhar daquela criança. Agora nós vamos ser esses restauradores, esses reparadores desses olhares e trazer aquele olhar, alegrar aquele olhar, colocar aquele olhar mais cristalino,
mais feliz, mais confiante, mais cheio de esperança, mais cheio de alegria, mais cheio de paz. E convido-vos a rezar a oração que São João Paulo II compôs, que está numa das últimas páginas, que diz o seguinte: Ó Deus, de quem procede toda a paternidade, no céu e na terra, vós, Pai, que sois amor e vida, fazei com que nesta terra, por vosso Filho Jesus Cristo, nascido de mulher e pelo Espírito Santo, fonte de caridade divina, cada família humana se torne um verdadeiro santuário de vida e de amor para as gerações. Que continuamente se renovem. Que a vossa graça oriente os pensamentos e as ações dos maridos e das esposas para o bem das suas famílias e de todas as famílias do mundo. Que o amor, fortalecido pela graça do sacramento do matrimónio, seja mais forte do que todas as fraquezas e todas as crises, porque passam frequentemente as famílias. Enfim, pedimos-vos, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que em todas as nações da terra a Igreja possa cumprir frutuosamente a sua missão na família e pela família. Vós que sois a vida, a verdade e o amor, na unidade do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Papa, aqui nesta oração, fala desta comunhão que nos fortaleça a nós pais. Pais, esposo e esposa, isto é, marido e mulher, que de facto, mesmo diante das crises, que o Senhor nos deia a graça da caridade, a graça da esperança, a graça de darmos o passo. Não ficamos no comodismo. Queridos irmãos, rezemos à Virgem Maria, à Mãe do Céu, a Nossa Senhora, que venha em auxílio de todas as crianças. Que a ternura materna, a delicadeza materna de Nossa Senhora, a carícia de Nossa Senhora toque agora em todas as crianças que são órfãos, que estão espalhadas por esse mundo fora, que sejam agora tocadas pelo olhar, pela ternura, pela carícia de Maria, nossa Mãe querida, nossa Mãe do Céu. E rezemos por todas essas crianças, consagrando-as ao Imaculado Coração de Maria. Isto é, abandonando, entregando ao Imaculado Coração de Maria, isto é, confiando ao Imaculado Coração de Maria todas estas crianças. Este abandono, entregando este abandono a Deus de todas as crianças, dado que só Deus pode cuidar dessas crianças. Nós apenas somos meros instrumentos. E por isso convido-vos a rezar esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por todas as crianças órfãos neste país e pelo mundo fora. Da minha parte, me despeço com um grande abraço. Continuemos em oração pelas nossas crianças órfãos. Até amanhã, se Deus quiser.